Olá, futuras au pairs e aventureiras desse mundão! Hoje eu vim falar sobre o processo para ser au pair na Holanda e os documentos necessários para esse processo. A primeira coisa que você precisa providenciar é o passaporte. Então, se você ainda não tem um, assim como eu não tinha antes de vir para cá, coloque nos seus gastos R$ 258. Na segunda etapa, você precisa decidir se você quer se inscrever em uma agência e achar uma família já cadastrada ali naquela agência, ou se você prefere achar a família primeiro e se inscrever na agência da família. De qualquer forma, pela regra do governo holandês, todo o processo de au pair tem que ser através de uma agência. Então, no fim, o processo é o mesmo, mas ele acontece de maneira inversa. Eu vou separar aqui esses dois caminhos para tentar explicar melhor. Se você decide se inscrever em uma agência primeiro, você tem que pagar uma taxa de 34 euros, que é uma taxa também estipulada pelo governo. Então, todas as agências têm a mesma taxa, esse valor não muda. Você tem que entregar um application, que é um documento com várias perguntas sobre você, sobre a sua experiência com crianças e várias outras perguntas que daria um vídeo só para isso. Uma carta para a família, que é basicamente um resumo do seu application, e você faz a entrevista com a agência. No meu caso, eu fiz uma entrevista em português e uma em inglês com as agentes brasileiras, e depois uma em inglês com a agente holandesa. Então, eu fiz 3 entrevistas, mas isso depende de agência. Tem agências que, por exemplo, não tem a entrevista em português, tem só em inglês mesmo. E você precisa fornecer pelo menos as duas referências, né? As duas referências, os 2 contatos ali das experiências que você tem com criança. Se você decide achar a família primeiro, você precisa montar o seu perfil para poder apresentar para essas famílias e começar a entrar em contato com as famílias. Então, você começa a conversar com algumas famílias, muitas mandam listas de perguntas para que a au pair responda, e você pode fazer o mesmo, faça a sua listinha de perguntas e peça para que a família responda. E quando você achar, né, uma família que seja um bom match para você, você vai se inscrever na agência dessa família. Alguns relatos dizem que, se for self-match, você não precisa pagar esses 34 euros de inscrição, porque a família já paga, mas isso não é uma regra. E, de qualquer forma, você precisa preencher a papelada do application e fazer também a entrevista. Depois disso, você precisa de uma declaração de antecedentes criminais que você consegue no site da Polícia Federal. E também assinar um formulário de antecedentes que a agência vai te mandar, que é só assinalar algumas questões, colocar seus dados e assinar, é muito tranquilo. Na questão da saúde, depende muito de agência. Algumas agências só pedem um formulário de saúde, que eles também vão te mandar, que tem algumas questões sobre a sua saúde no geral, e você precisa pedir para que um médico assine isso, atestando que você está em boa saúde. Pode ser um médico de qualquer especialidade, no meu caso foi uma dermatologista que assinou, então você pode, por exemplo, ir no postinho da sua cidade e pedir para que o clínico geral assine para você. E algumas agências pedem alguns exames à parte, que foi o meu caso. A agência que eu me inscrevi pediu também exame de hepatite A e B, HIV, tuberculose e um exame de gravidez. Eu sei, é muita informação, muita coisa. E agora chega uma parte em que são documentos que você só consegue providenciar quando você já tem uma família e a agência já está encaminhando todo o seu processo de visto. Então, eu vou dividir isso em 2 partes para ficar mais fácil e não ficar tanta informação para vocês. Então, eu te vejo no próximo vídeo com o restinho dos documentos que você precisa para embarcar.